Quero passar a palavra já de imediato aqui ao Rodrigo Alves. O Rodrigo é apostador desde 2008 e especializou-se em marketing e afiliado nas apostas esportivas há 10 anos. E ele integra o time da 8Room, é isso? Sendo hoje o head da empresa, entusiasta da regulamentação das apostas, é presidente também da ABAESP, Associação Brasileira de Apostas Esportivas, e membro convidado da Comissão de Jogos da OAB do Distrito Federal. Rodrigo, com a palavra, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Vamos fazer uma troca, fica com esse. Primeiramente, parabenizo a instalação dessa subcomissão, agradeço a oportunidade de me dirigir a todos os senhores e senhoras. Tivemos aqui representante da OAB, representante dos operadores, um operador propriamente dito, e eu trago aqui uma visão mais do apostador. Eu costumo dizer que as apostas esportivas nasceram no Brasil em outubro de 2007, que foi quando pela primeira vez uma casa de apostas se tropicalizou. Eles viabilizaram o método de pagamento, um suporte em português, traduziram o site e dessa forma, meio que da noite para o dia, as apostas se iniciaram aqui. A minha primeira aposta esportiva foi no Campeonato Paulista de 2008, ou seja, alguns meses depois. E naquela época a gente conversava sobre apostas no Orkut, né, que era a rede social, a maior rede do Brasil. E eu conto essa história, na verdade, só para trazer uma linha do tempo, porque hoje as apostas esportivas estão aqui, né, como algo totalmente na tona, né, não se fala praticamente de outra coisa, mas a gente tem uma história de pelo menos 15 anos aqui no Brasil. Tanto é que em 2015 a gente vários apostadores já um pouco preocupados, digamos, com o futuro, porque a gente vivia um mercado cinza, mas a gente assistiu de camarote a regulamentação de Portugal. Então, como nós sempre tivemos um intercâmbio grande com os apostadores portugueses, por questões linguísticas, por questões culturais, porque aposta e cassino na Europa é muito natural, né? Diferentemente daqui que demorou para se tornar algo mais culturalmente aceito. E nós vimos ali o estrago que foi feito com o mercado português, em especial ao apostador, que se viu ali sem casas de apostas que pudessem atendê-los, porque as condições impostas, né, pela Santa Casa de Misericórdia eram muito ruins. Então, ali em 2015, a gente começou a se organizar um pouco, entendemos que em algum momento o Brasil teria também a legalização e a posterior regulamentação, e dessa forma, depois de 2018, quando de fato houve a legalização, nós formamos a ABAESP, a Associação Brasileira de Apostas Esportivas, que visa principalmente representar o apostador, o consumidor, mas de certa forma a gente tem pautas em consonância com todos os outras associações, institutos de operadores, porque o que é muito claro é que existe o bom mercado regulado e o mau mercado regulado, e a diferença entre ambos não é uma linha tão tênue, né? A gente tem a oportunidade no Brasil de assistir aí tantos mercados que foram bem regulamentados e outros que não foram bem regulamentados, e a gente consegue muito bem traçar uma distinção, né, de qual caminho seguir. É claro que a gente hoje ainda trabalha um pouco na expectativa do que vai ser a regulamentação, afinal de contas, né, não temos a medida provisória editada ainda, mas os indicativos que foram dados até o momento trazem para o consumidor, para o apostador, preocupações. Poderia, mas não vou falar aqui, obviamente, de GGR, de 26%, de valor de licença de 30 milhões de reais, porque isso por si só já me parece que repele, né, o interesse da grande parte, né, das casas de apostas de se instalarem no Brasil. Ou também não vou falar do fato que a gente está falando só de apostas esportivas, né, e não se abrange outras verticais de jogos. Lembrando que não existe o não jogo, né? Não adianta você proibir as pessoas de jogarem um cassino online, ou seja o que for, porque o jogo acontece, então a melhor maneira que existe é você, de fato, regulamentar o assunto, trazer regras claras. Mas certamente nossa grande dor, nossa grande preocupação é principalmente em relação à tributação do apostador.
Quando houve a legalização de 18, as apostas esportivas foram, respeitosamente falando, erroneamente equiparadas a uma loteria. Então, já houve um certo vício de origem, um erro, porque loteria é uma coisa, a aposta esportiva é totalmente diferente, assim como o cassino é diferente, o jogo do bicho. Então, assim, cada modalidade de jogo tem que ter uma abordagem própria, né? Então, nessa equiparação das apostas esportivas a uma loteria, veio também a questão da tributação do apostador, utilizando-se as regras das loterias, onde ganhos acima de R$ 1.903,98 devem ter 30% de imposto de renda retido na fonte. O que, por N motivos, também poderia dizer que não é algo praticável e tão pouco justo para o apostador, porque o apostador recreativo, ele certamente mais perde do que ganha. Não vou dizer raros os episódios que ele ganha, mas não são a maioria, e quando ele tem um ganho, ele vai ser tributado. Então, isso traz certamente para esse consumidor um desestímulo a utilizar uma casa licenciada, né, sabendo que ele corre o risco de uma tributação, ou ele vai eventualmente buscar subterfúgios, estratégias, maneiras de fugir disso. Só que, somando-se à tributação da casa de apostas, que já é extremamente alta, né, ou tende a ser, pelo que a gente tem conhecimento, com a tributação do apostador, cria-se todo um cenário onde a casa de apostas licenciada no Brasil ela vai se tornar desinteressante, porque ela vai ter uma carga tributária muito alta, ela necessariamente vai ter que refletir isso dentro das cotações, né, as odds, que vão ser mais baixas e menos atrativas em relação a sites hospedados no exterior, que não tem, né, esse encargo tributário, e, obviamente, mais uma vez, a questão da tributação do apostador. Então, nós tivemos, a Baesp teve a oportunidade de se reunir com os membros do Ministério da Fazenda, apresentamos, inclusive, uma cartilha a eles, né, de boas práticas, até estudos que nós fizemos, projeções de arrecadação, que, diga-se de passagem, me parece que o governo trabalha com projeções muito inflacionadas ali, de quanto eles podem efetivamente recolher, né, com essa tributação das apostas esportivas. E estamos aqui não só para falar da tributação do apostador, mas para trazer esse conhecimento que nós temos, conhecimento prático, de indústria mesmo, porque o apostador ele é de certa maneira visto com um certo preconceito, como alguém que de maneira recreativa só perde dinheiro, mas essa não é uma realidade, não é mesmo. Existe sim condições de um apostador ser lucrativo no médio e longo prazo. É a maioria? Certamente não é, mas há a possibilidade. E a partir do momento que uma atividade ela pode ser passível de profissionalização, ela necessariamente precisa ser vista com olhos mais criteriosos, mais técnicos, e aqueles que conhecem a atividade e que vivem o dia a dia dela, né, deveriam ser escutados, né? Nós, no governo anterior, tivemos várias interlocuções junto com a SECAP, também trouxemos ali nossas ideias, nosso posicionamento, houve a troca de governo, então aquilo que não foi feito em 4 anos também está sendo feito de maneira muito célere, né, em 4 meses. Então também é necessário que haja um equilíbrio e que a indústria do jogo, com a grandiosidade que tem, com a seriedade que ela traz e, obviamente, com o potencial financeiro que ela carrega, tem que ser visto tudo com muito cuidado, critério, sem ser a toque de caixa, escutando todos os envolvidos, todos aqueles, né, que conhecem. E o consumidor, o apostador, ele de fato é a parte mais fraca desse processo e deve ser escutado, porque aqui eu falei mais da tributação do apostador, mas existem outros aspectos muito importantes, como a própria relação da casa de apostas com o jogador, no caso do bloqueio de uma conta, de um saque que não é pago. Então, existem já problemas existentes, né, de consumo. Existe uma questão séria também de marketing responsável, e eu não estou falando das casas de apostas, porque essas fazem um marketing alinhado com as boas práticas, mas existe uma série de pseudo-apostadores, influenciadores, que são verdadeiros, me desculpem, mentirosos, que atraem o público apostador com as mentiras que vocês... Recentemente, eu vi a semana passada, esse sujeito com 1.700.000 seguidores no Instagram, ele, agora aproveitando essa
essa moda de ChatGPT, né? Ele dizendo que os desenvolvedores dele fizeram ali um robô que não tem head. Então, ele só traz entradas que vão te trazer lucro. E uma assinatura de R$ 9,90 por mês, né? Diz ele que já vendeu para 300 mil apostadores. Então, sendo verdade ou não, para quantas pessoas ele já vendeu, imagina o número de apostadores que estão sendo atraídos para o mercado com falsas premissas, né? Que certamente podem vir a desenvolver problemas, dívidas, seja o que for. Então, há uma série de assuntos muito importantes, né, que tem que ser pensados e abordados. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar diante de todos vocês para poder trazer um pouquinho disso e contei com a Baesp para seguir essa luta, né, que já é longa, é muito longa. Parece que as apostas, né, começaram agora, mas não, faz muitos anos que a gente está trabalhando para um mercado que funcione bem. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Alves, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas. E justamente o governo federal se apressa para apresentar uma medida provisória que ela é muito equivocada em suas premissas. Ela possui uma sanha arrecadatória ao invés de promover a regulamentação desta que já virou uma tradição de aposta. Isso é um erro tremendo, porque a medida provisória ela possui período de vigência. Posterior a isso, ela decai, aguardando uma norma legal, uma legislação de regulamentação, ou ao status inicial, que é o que nós vivemos hoje. Então, ela promove mais uma vez, ou a medida provisória assodada, ela promove mais uma vez a insegurança jurídica do setor, do apostador. É um absurdo o que acontece no Brasil.